Um certo médico, muito bondoso, fez aquele juramento de curar os doentes e salvar vidas. Este médico trabalhava numa cidadezinha onde a maior parte da população era humilde e muito pobre. Então, ele atendia os doentes daquela cidadezinha. Quando o doente tinha condições de pagar, ele cobrava. Mas quando o doente era muito pobre, ele não cobrava nada. Ele pegava a ficha do paciente e escrevia com uma caneta vermelha bem ao canto o seguinte: muito pobre para pagar, dívida perdoada. Ele fez isso a vida toda. Quem tinha condições de pagar, ele cobrava. Mas de quem não tinha condições, ele pegava a fichinha médica e escrevia em segredo: muito pobre para pagar, dívida perdoada. Os anos se passaram, o médico foi envelhecendo, até que um dia ele morreu. A viúva, então, arrumando seu gabinete, o seu consultório, arrumando seus arquivos, encontrou um arquivo enorme com aquelas fichas, onde no cantinho delas, com caneta vermelha, o seu marido falecido havia escrito: muito pobre para pagar, dívida perdoada. Ela viu que era uma quantidade imensa de pessoas da cidade que ele havia atendido e que não pagaram nada pelo tratamento. Esta viúva, então, entrou em juízo. Ela entrou com uma ação no tribunal contra todas aquelas pessoas, exigindo o pagamento. A viúva constituiu um advogado que entrou com uma ação no fórum e acionou praticamente a cidade inteira. Foi um reboliço. Todo mundo foi intimado a comparecer ao tribunal para se defender. E lá estava a viúva, querendo receber daqueles tratamentos que o marido dela havia feito de graça a vida inteira. Foi aberta a audiência e o juiz pergunta para a viúva: minha senhora, por que a senhora quer receber esta quantia? Ela respondeu: porque agora eu sou viúva, sozinha e preciso de dinheiro. Estas pessoas foram tratadas pelo meu marido, abusaram dele e foram tratadas de graça. Não é justo. Agora eu sou uma viúva e quero receber. O juiz pegou as fichas e viu que eram inúmeras. Ela disse: aí, juiz, dá uma olhada nessas fichas. Está aí a prova que meu marido atendeu a toda essa gente e eles não pagaram nada. Ele olhou e puxou uma delas. Puxou outra e outra. E todas tinham aquela anotação do seu marido, do médico. Ele, então, pegou a ficha, mostrou à viúva e disse: diga-me, minha senhora, esta letra é do seu esposo? Ela disse: sim, senhor juiz, é dele. O juiz falou: minha senhora, então pegue estas fichas e vá embora. Você não pode exigir o pagamento de nenhuma destas pessoas, porque a única pessoa que poderia cobrar esta dívida escreveu: muito pobre para pagar. Está perdoada a sua dívida. Vai, minha senhora, vá embora. A sua ação não procede porque o seu marido perdoou estas dívidas. Por que eu estou contando tudo isso? Esta ilustração do céu e da terra. Porque nós somos os doentes desta história. A viúva desta história é Satanás. O advogado dessa história é a lei do cão. O juiz desta história é Deus. E o médico desta história é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se nós tivéssemos uma dívida tão grande com Ele, e a Bíblia garante isso, que é um preço impagável. Nenhum homem tem como pagar o preço de um só pecado. Não há dinheiro no mundo que pague a salvação de uma só alma, porque Jesus disse: uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. E o Senhor Jesus cuidou de você, tratou de você e abençoou você. Você não tinha como pagar a salvação que Ele te deu. Você não tem como pagar e jamais terá como pagar. É como se você tivesse uma ficha no céu e lá está anotado com tinta vermelha. A tinta vermelha desta história é o sangue do Senhor Jesus Cristo e está anotado lá: perdoado, perdoada da sua dívida. Não tem como pagar. E vai chegar um dia, o dia do tribunal, em que Satanás vai exigir a sua dívida, vai querer que você pague. Deus vai examinar a sua ficha celestial e estará escrito ao lado do seu nome:
pobre demais para pagar. Dívida perdoada. Ali estará comprovado que você aceitou Jesus como seu Salvador e Ele, com seu sangue precioso, te resgatou e agora nenhuma condenação há sobre a sua vida. Onde se encaixa a palavra de Deus? Onde se encaixa no Evangelho esta ilustração? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo vai querer te condenar, te exigir a dívida, mas você pode ir tranquilamente para o julgamento final. Tranquilo e sossegado. Tranquila e sossegada. Porque você poderá dizer até isto para Satanás: Satanás, olhe para mim. Você quer exigir uma dívida? Você quer a minha condenação? Mas olhe para mim, Satanás. Você está vendo uma pessoa sem nenhum pecado, porque a minha vida foi lavada e remida com o sangue de Jesus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.